nervosinho? Tá? Tá nervosinho? Isso aqui é um Cabostex. Uau! É isso aí, pessoal. Aqui é o Dr. Reclama. E aí, estão nervosinhos? Estão? Tá peidorreirinho, tá? Olha pra tela. Não olha. Põe o dedo na tela, né? Cara, hoje eu tenho que fazer esse vídeo aí pra comentar com vocês aí algumas coisas que estão acontecendo aqui no meu estado, né? E que faz você ter uma certa reflexão sobre tudo que está acontecendo aí, sobre essa pandemia que está rolando no estado, no mundo, no Brasil, no mundo todo, né? Bom, inicialmente queria dizer para vocês que você observa aí que alguns perfis, principalmente de algumas empresas, estão mudando. Muita gente, né, tá mandando os funcionários para casa trabalhar em home office, né? Que é trabalhar em casa. Isso eu acho que é um ponto positivo e que vai acabar acarretando e trazendo algumas mudanças para alguns tipos de empregos e de carreiras, né? Mas existem outras coisas também, né, que a gente tem que observar, né, que é essa mudança aí brusca nas atividades tanto das empresas como do ser humano em geral, né, cara? A gente vê que tá fechando tudo, né? Fechando tudo literalmente, né? Pô, você vê que escolas estão fechando, né? Lugares, estabelecimentos, cinema, cara, o cara que gosta de ir no cinema que nem eu, pô, nem cinema mais tá tendo agora aí por causa do que tá acontecendo, né? E aí você observa que tá acontecendo tipo um desabastecimento, né? Você começa a observar que algumas coisas já começam a faltar nos mercados, não sei se tem relação, mas você já observa que a grande variedade de alguns supermercados de redes grandes e importantes aqui na minha cidade, você já observa que a variedade está diminuindo. E ontem, por exemplo, quando eu fui fazer compras, eu observei que a galera, quem tem, uma coisa muito interessante, né, galera? Quem tem poder aquisitivo, né, isso aí é uma coisa que vai acontecer, uma separação. Quem tem poder aquisitivo vai lá e compra tudo que pode e o que vê pela frente, né? E o cara que tem que esperar receber ou que não tem condições, realmente esse cara aí, ele tá na linha de frente do problema, né? Porque daí você observa que você vê gente comprando tudo que vê pela frente, porque tem dinheiro guardado, né? Ou tem condições, e você vê pessoas que não tem grana e que acabam fazendo as compras do dia, e você vê que se houver um desabastecimento realmente vai ser complicante para essas pessoas que têm um baixo poder aquisitivo, né? Então, novamente, você observa que aconteça o que acontecer, a corda sempre vai estourar no lado mais fraco, né? E de quem é o lado mais fraco? É o lado das pessoas que têm menos condições financeiras, né? Mas, cara, em cima disso, né, você vê que é óbvio que você vai sentir um certo pânico, né? Principalmente o pessoal que está acostumado com aquela rotina de sair, né, de se divertir. Você observa pela linha do que está acontecendo e pelo que vem acontecendo em alguns lugares, principalmente na Europa, né, que o processo de quarentena é inevitável e que, obviamente, hoje você já não consegue mais sair do Brasil, né? O que aconteceu? Ao menos aqui no meu estado, a Polícia Federal já não está mais expedindo os passaportes, até mesmo para quem já foi aprovado, eles não vão fazer, eles vão segurar, até pelo fato que mesmo que você consiga ter um passaporte, você não vai conseguir sair do Brasil, nem ir para outro país, porque ninguém mais está aceitando, né? Agora, uma coisa que eu acho que é positiva e que tem que salientar, que apesar de todos os defeitos, né, o Putin, né, o presidente da Rússia, o cara realmente é esperto, né, velho? Você analisa que o cara fechou as fronteiras e disse assim para a nova ordem mundial, disse assim para os mimizentos, para direitos humanos e cacetada, foda-se, não tô nem aí, vou proteger o meu povo. Interessante que esse cara parece que é o único esperto do mundo, né? Porque você observa que na Rússia não tem ninguém doente, enquanto que o resto do mundo, essa cambada de pessoas aí que não tem pulso e não tem visão, como também gostam de fazer média e mimimi, ficaram, né,
de se resguardar e acabaram se ferrando, né? Então a gente observa que o que tinha que ser feito era de se fechar as fronteiras, não deixar que entrasse ninguém. Não foi o que aconteceu. E o Brasil, né, com a política brioco de bêbado, né, fizeram o carnaval. Interessante que você observa, você quer ver uma coisa só? Vamos falar uma coisa, me diga pra mim que eu sou maluco. Até o carnaval, até que acabasse o carnaval, o coronavírus era só um assuntinho qualquer. Não é verdade? É um assuntinho. Mas existe um lobbying e existe um grande interesse de que o carnaval seja filmado, supervisionado, mostrado para o mundo todo, turistas chegando, lalaiê, lalaiô, e aconteceu, né? O boom aconteceu e ninguém vai te falar isso. Isso não vou te contar, mas é só somar 2 palitos que você vai entender que o grande boom aconteceu exatamente no carnaval, quando vieram pessoas para cá contaminadas e contaminaram a população. Mas brasileiro não liga para essas coisas, não é verdade? Brasileiro não liga para essas coisas. Inclusive eu tenho observado assim, ó, eu observei ontem no supermercado, né, que o que acontece, cara, né? O que acontece? Acontece assim, as pessoas brigam pelo direito de saracotear no lalaiê, lalaiô, se esfregar, né? Aquela putaria, toda aquela ladainha, e depois, né, o brasileiro, você como o brasileiro é gado, eu vi gente brigando por papel higiênico no supermercado ontem, as pessoas discutiram, quase saíram no tapa por causa de papel higiênico. Aí você vê o velho e bom consenso nas pessoas, na verdade, o direito de morrer com brioco limpinho. Na verdade, o brasileiro nem se importa de morrer, mas o brioco tem que estar bem limpo, não é verdade? Tem que ter papel para limpar o brioco. Como é que vai morrer sem limpar o brioco, né? Tem que ter papel. As pessoas dão mais importância para uma porcaria de um papel higiênico do que de se expor em lugares públicos, né? Pegando o vírus ou não, mas também dão mais bola para ir pular um carnaval, para ir para uma festa, para lalaiê, lalaiô, e depois que pega a porcaria, aí quer ao menos morrer com o brioco limpo, né? Porque o papel higiênico não pode faltar. Não sei de que vai servir, porque papel higiênico realmente não vai mudar em nada a situação do brasileiro nessa calamidade toda, né? É óbvio que é uma coisa assim, ó, vamos ser realistas, é uma coisa que o mundo está passando e que realmente, no meu ponto de vista, será lembrado no futuro. Como foi lembrada peste negra, gripe espanhola, obviamente será lembrado, porque isso realmente tecnicamente mudou a geografia do nosso país, não é verdade? E no meio disso tudo, a gente tem a chatice. Qual que é a chatice? A chatice é que antes do carnaval não se falava em nada a não ser carnaval. Agora você liga a TV ou liga qualquer meio de comunicação e lá está, né, os urubus focados em coronavírus, 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 coronavírus e coronavírus. Só falam nisso. Aí você observa que não vai mais ter show, obviamente, aglomeração, não vai mais ter cinema. E aí você se dá conta e cai a ficha de que a coisa, além do desabastecimento, né, que num lado da corda vai ficar o pobre, que não tem condições de fazer estoque, no outro o cara que tem muita grana vai comprar tudo que ele vê pela frente no mercado para garantir 2 anos de comida e refeição, enquanto que o pobre que ganha o salário talvez não tenha condições e vai acabar ficando mais na pindaíba do que já está. E você observa que a coisa está ficando chata demais. Chata demais por quê? Porque não se falou em coronavírus, não se deu ênfase, não se falou que não devia se ir em lugares públicos, em aglomerações, até acabar o carnaval. Agora que acabou o carnaval, vamos focar nisso e descer a lenha, porque agora está liberado, a gente pode falar, já ganhamos com o nosso dinheiro, já ganhamos com o nosso lobbying empresarial de patrocínio de carnaval, para gringo rir, para gringo achar que o Brasil é uma putaria, e agora vamos falar do coronavírus que vai matar todo mundo. E a propósito, muita gente nas redes sociais falando que os hospitais estão lotados e que o governo não está fazendo teste para ver quem está doente ou não. Está colocando todo mundo na mesma peneira e no mesmo funil, não é verdade? Bom, então realmente isso é um ponto chato, cara, isso é um ponto muito chato,
né? Agora você observa por outro lado, né? Vamos observar aqui, vou pensar aqui com meus dois cabritos. Você observa que sempre, mas sempre, essa parada de pandemia sempre começa na China. Olha que interessante, sempre começa na China, alguém já viu isso? Ou se não começa quando chega lá, uau, né? Vira aquela catástrofe, né? E no meio disso tudo, se você for parar para analisar, né? Se você parar um pouquinho só para pensar, né? Você observa que tipo, com esse bug que aconteceu do coronavírus, a gente sabe que isso é uma doença, mas por outro lado a gente tem que observar algumas coisas que estão acontecendo. O preço do petróleo despencou, não é verdade? E quem que ganha com isso? Bom, a China, porque a China tinha alguns contratos, né, ao qual tinha que comprar alguns bilhões de litros de petróleo e com a tal crise desfez o tal contrato e praticamente quebrou o mercado, né? Então você observa, e olha que interessante, você observa que alguns produtores, né, porque o petróleo ele é um cartel, né, e a gente tem no topo desse cartel os Estados Unidos, que produzem aquele tal petróleo de xisto, né, que é aquele carvão. A incidência daquele petróleo, uma característica muito interessante, é que além dele poluir pra caramba, dele ser um troço que polui pra caramba, a extração desse petróleo americano torna-se muito cara. Então os americanos, para entrar na jogada, elevaram o preço do barril do petróleo, né, fizeram um lobby em cima do preço do barril do petróleo, para eles poderem vender o petróleozinho deles, que é mais caro. Com essa brincadeira toda, o preço do petróleo caiu e, né, a OPEP, eu acho que é a OPEP o nome, fez uma reunião ao qual eles tinham que segurar a produção, inclusive Rússia e Arábia Saudita, ao qual os dois, principalmente a Arábia Saudita, quem não sabe, a Arábia Saudita, o petróleo praticamente emerge do subsolo. Você faz assim, ó, bate um martelinho ali e o petróleo na Arábia Saudita jorra, né? As jazidas de petróleo, os remanescentes de petróleo lá são muito intensos e muito fáceis de serem extraídos. A União Soviética também tem muito petróleo e, consequentemente, com isso, os países que têm mais dificuldade em extrair o petróleo, exemplo, o Brasil, né, que tem que extrair lá no fundo do mar, né, no subsolo do fundo do mar, torna-se quase que inviável a venda desse petróleo no mercado exterior. Então o que que acontece? Com essa brincadeira toda e essa quebra de contratos da China, obviamente eles estão dando troco nos americanos, fazendo com que várias empresas americanas parem de ter lucro com o petróleo. Se eles não tiverem lucro com o petróleo, o que que vai acontecer? Obviamente não terão para quem vender, porque a Arábia Saudita e Rússia estão inundando o mercado com petróleo bom e barato. Olha que legal, né? Acabando com o monopólio americano sobre o petróleo. De brinde, né? A gente sabe aí, falam as más línguas, né? Que os chineses estão comprando títulos, né? Títulos do Tesouro Americano, compraram. E agora com essa crise venderam esses títulos, né, porque o dólar se supervalorizou, venderam esses títulos e estão comprando empresas no mundo todo, investindo. Olha que legal. Aí você observa uma característica bem interessante, que tipo, com toda essa quebradeira que deu, todas as bolsas do mundo quebraram, menos a da China, que deu uma segurada, mas volta a crescer, volta a retomar. Inclusive você olha o capital de algumas empresas, principalmente de smartphones chineses, como já falei no capítulo anterior, que só está crescendo, embora outros fabricantes não produzam nada, os chineses estão mandando ver. Não é verdade? Então é interessante, né? É interessante você pensar que um coronavírus, né? Um coronavírus é muito interessante para alguns países que vão sair lucrando com isso, como sempre, né? E a história parece que meio que se repete na China. Sempre tem uma pandemia lá
né? E aí eles tentam baixar, manipular o preço da carne, o preço da soja, o preço de outros produtos para cair, porque eles são grandes compradores, param de comprar, obviamente a oferta sobra e o preço cai. Olha que interessante, sempre a mesma desculpinha. Você não acha estranho? Será que eu sou maluco? Tá, tem o vírus, né? Mas você observa que por trás disso tem muita gente ganhando muita grana, né? Então, após essa queda nas ações mundiais e nessa queda nos valores de muitas ações de muitas empresas, você pode observar que os chineses estão comprando a todo o vapor. Engraçado é que o socialismo, né, está cada vez mais comunismo, não é verdade? Você observa assim, ó, que na verdade os chineses estão muito mais capitalistas do que os próprios americanos. Hoje pode-se dizer que os chineses estão dando um baile de capitalismo no mundo todo, nos ensinando a ser capitalista. Afinal de contas, vieram pela camufla, comendo pelas beiradas e hoje estão praticamente dominando o campinho todo, o juiz, né? Dominando tudo. E no meio disso está lá o Brasil, né? O gado brasileiro, a gente está aí, ó. A nossa bolsa vinha tendo uma certa recuperação, a economia no Brasil vinha tendo uma certa recuperação e agora depois desse baque aí, ó, se prepara para mais um ano aí comendo grama até as coisas melhorar. Mas o mais interessante de tudo, né, galera? O mais interessante de tudo é que você observa que no meio dessa coisa toda, a gente, né, o brasileiro, agora o troço veio para cá. Na verdade, isso virou uma realidade. Eles estão lá agora dizendo que a epidemia está controlada e o Brasil vai entrar para a pandemia. E o mais interessante de tudo é o seguinte, galera. No meio dessa bagunça toda, a gente sabe que tudo no Brasil acaba sendo um pouco maior do que em outros países de primeiro mundo. Até pela questão de recursos, como pela questão do povo, né? O brasileiro realmente, às vezes, tem que ser estudado porque a gente eleva tudo ao extremo. Então o que vai acontecer, cara? Realmente, olha, você começa a observar, né? Você começa a ficar nervoso com essa situação toda, porque não estão fazendo testes aqui nas pessoas, e estão jogando todo mundo na mesma jangada e mandando as pessoas para casa, vai para casa, não fica aqui, vai para casa. Quer dizer, isso aí é sistema de saúde? É brabo, né, galera? Então eu queria falar com vocês hoje, trocar esse feedback aí e dizer assim, cara, realmente isso te deixa assustado, né? Eu saí hoje e fiz umas filmagens, fui no Subway ali com a minha esposa, e a gente viu que eles já estavam dizendo que vão fechar semana que vem e que algumas mercadorias já estavam começando a faltar, inclusive alguns tipos de pão, algum tipo de recheio. Você observa que realmente a cadeia começa a se quebrar. E quando a cadeia começa a se quebrar, né, até fiquei sabendo agora que o lugar que vende verduras aqui também parece que vai fechar semana que vem, que fornece frutas e verduras para todo o estado, e também a Grande Porto Alegre vai fechar, eles não vão abrir. Então obviamente a verdura vai faltar na mesa, né, com preço bom. Então quem tiver, obviamente sabe-se que vai ter uma elevação em alguns produtos aí, né? Então é isso aí, pessoal, aqui é o Dr. Reclama. Se gostou, se inscreve no canal, né? Estamos aí no meio da pandemia, né, tentando se manter, né? E agora que a China está tranquila, nós é que vamos nos ferrar. Olha que legal, olha que divertido. Você não acha divertido isso? Parar para analisar que a gente não tem nada que ver com o pato, mas vamos pagar porque realmente não temos consciência e não estamos acostumados a lidar com esse tipo de situação, né? E deixamos para a última hora. É isso aí, pessoal. Aqui é o Dr. Reclama. Se gostou, se inscreve no canal. Se não gostou, se inscreve aí para ficar reclamando. Valeu, um abraço.